Bom dia a todos, obrigado pela companhia aqui no vídeo. Hoje eu vou demonstrar como a gente consegue fazer um efeito simples usando o Readbody com imagens. Para isso eu vou usar a versão 360, tá? Esse é um tutorial que foi pesquisado num canal estrangeiro e eu queria compartilhar com vocês que eu achei bem interessante. Vamos lá. Adicionamos primeiramente aqui um objeto do tipo UV Sphere. Eu vou usar aqui o Shade Smooth com o botão direito. Vou afastar a área. Vou ativar o Move e vou trazer essa esfera cá para cima. Vou adicionar na esfera um modificador. Então eu venho aqui na barra da direita, uso o Array. Ele cria mais uma matriz aqui, vou usar 4 matrizes. E essa matriz está correndo pelo eixo X, como vocês podem ver aqui em Vector X. Vou afastar um pouquinho usando 1.1. Agora eu vou fazer uma cópia desse modificador. É só clicar na setinha, Duplicate, ou então com o cursor em cima da área, vocês usam Shift D. Ele já gera para mim um outro modificador Array aqui embaixo. Vou fechar esse de cima. Nesse outro, eu vou utilizar o Vector em 0 e o Y em 1.1, para ele correr pelo eixo Y. Ele corre as matrizes a partir do eixo Y. Eu vou fazer uma outra duplicata, então eu seleciono aqui Duplicate, ele cria um novo array aqui embaixo, eu vou fechar do de cima as propriedades, e eu vou mudar, aqui eu vou usar o X e o Y em 0, e vou utilizar o Z em 1.1. O que eu vou fazer é aumentar esse contador aqui, e vou usar 50 matrizes, aqui está ótimo para mim. Com essas matrizes prontas, eu vou olhar por cima, e aqui com o Move ativo, eu vou selecionar a setinha vermelha para correr pelo eixo X e a setinha verde para correr pelo eixo, para deixar assim como se estivesse no centro. Vou dar um giro orbital pressionando o botão do meio, as matrizes estão prontas e o que eu vou fazer agora é entrar com essas matrizes no modo Edit Mode, mas antes eu preciso aplicar os modificadores. Então uma forma que eu tenho é indo um por um a partir do de cima e aplicando aqui o Apply. Mas outra forma fácil, eu com o cursor na área, usando o Ctrl A, eu uso o Visual Geometry Mesh, ele já aplica diretamente. Agora vamos fazer a separação dessas esferas. Repare que aqui ele está com apenas uma esfera. Então eu entro no modo Edit Mode, para separar com todas as esferas selecionadas na edição, eu vou usar a tecla P, e com o menu Separate, eu vou usar o By Loose Parts. Repare que quando eu clico, todas as esferas foram separadas aqui na Outline e aqui também. A matriz é a única que ficou aqui com o modo de edição. Agora eu retorno para a área. Primeiro passo aqui, eu vou usar a mãozinha para arrastar, tá? Com a matriz selecionada e todas elas, eu vou vir aqui em cima, onde tem um pivô, ponte, eu vou usar o modo individual Origins. E para selecionar cada esfera dessa, se eu usar a rotação, repare que ela se baseia no ponto de origem que está lá naquela esfera original. Qualquer uma que vocês pegarem e rotacionarem, repare que o ponto de origem está lá na primeira esfera. Então, para poder fazer com que todas as esferas tenham os seus próprios pontos de origem dentro do seu centro, eu vou usar aqui a tecla A para selecionar todas elas, com o botão direito, eu aciono o Set Origin to Geometry, ou seja, origem, vá para as geometrias. E cada esfera agora, se eu selecionar, usando a tecla G, o ponto de origem está no centro de cada uma. Qualquer uma delas que vocês peguem, agora podem ser feitas transformações individualmente. Feito esse procedimento, nós vamos então agora adicionar na área um objeto para ser um objeto que vai criar o obstáculo. Então eu vou usar aqui um plano. Esse plano por enquanto eu vou deixar aqui, mas vou fazer o seguinte, eu vou selecionar qualquer uma dessas esferas aqui, por exemplo essa aqui do cantinho, tá? E vou aplicar nela uma propriedade física, que vai ser a propriedade Readbody. Para essa esfera eu vou dar aqui o tipo no formato Active, vou manter o settings da forma que está aqui, e em Collision, o Shape, que é o formato, eu vou usar o formato de comportamento de uma esfera. Então, uso aqui o Sphere. Vou abrir essa opção Surface Response e vou deixar o Friction em 1. E em Sensitivity, que é a sensibilidade, eu vou colocar o Collision Margin.
esse objeto recebeu essa propriedade. Qualquer outra esfera que eu selecione, notem que não tem nenhuma propriedade aí do Readbody. Então, selecionando o objeto que eu gerei a propriedade, eu vou agora com o Select Box selecionar os demais objetos, menos o plano, tá, pessoal? Notem que todos estão selecionados, porém, a primeira esfera onde eu apliquei esses efeitos, que é o objeto ativo, vocês podem notar isso, porque ela tem um contorno de laranja claro. Eu vou precisar copiar as propriedades dessa esfera para os demais objetos. Então aqui eu venho em Object, Readbody, Copy from Active. Agora todos os objetos, se vocês selecionarem, vão notar que aqui vai estar com a propriedade física. Dando um play nesses objetos, eles vão cair. Mas eu preciso agora do objeto plano que eu coloquei aqui embaixo para fazer o procedimento de colisão. Com ele selecionado, eu vou olhar por cima, vou entrar no modo Edit Mode. Aqui eu vou utilizar a tecla SX, vou trazer até esse ponto e vou usar a tecla SY, que é o eixo que está aqui na vertical. Então, para essa malha que eu gerei aqui, eu vou utilizar um recurso, mudando aqui a opção de seleção para o modo Face Select. Vou encostar o cursor aqui na lateral do retângulo e uso a tecla Ctrl R. Ele gera o Loop Cut de aresta. Eu vou usar o scroll para cima para ele criar vários Loop Cuts. Aqui está ótimo. Vou clicar 2 vezes com o botão esquerdo para fixar. Vou criar linhas na vertical, usando o eixo Y. Então eu encosto o cursor em cima, Ctrl R, veja que ele criou um Loop Cut no centro. Eu uso o scroll para ir aumentando o número de divisões de arestas. Aqui está ótimo. Clico e ele gera para mim um efeito aqui todo quadriculado na malha. Com Shift pressionado e a ferramenta Select Box, com Shift pressionado eu vou selecionar essas faces aqui do canto superior. Com Shift ainda pressionado eu vou selecionar essa do canto direito. Com Shift pressionado a do canto inferior e com Shift pressionado a do canto esquerdo. Aqui eu vou dar um giro orbital. Veja que as arestas do canto estão selecionadas. Eu vou usar a tecla EZ e vou extrudir para cima. E vou dar um SX. E aqui eu tenho o recipiente que vai receber as nossas bolinhas que vão cair e vão encher. Eu vou utilizar um SY para alargar um pouquinho mais. E agora nós vamos voltar com a caixa para o modo Object Mode. Vamos chamar esse objeto de caixa, ou recipiente, tanto faz. Vamos aplicar nele a física, Readbody também. Porém aqui no tipo nós vamos usar o modo passivo, já que ele vai ser um obstáculo. Há um porém, o formato dele aqui está usando o formato Convex Rule. Se eu tentar fazer o play aqui, notem que as bolinhas não vão descer. Por quê? Porque ele está respeitando esse formato como se ele tivesse fechado. Para poder ele funcionar de forma correta, o formato que eu tenho que utilizar para essa malha é o formato Mesh. Por quê? Porque ele vai respeitar a formatação que eu dei para a malha. Agora, se eu der o play, vocês vão ver as bolinhas entrando no vasilhame, contactando e preenchendo o vasilhame até a borda. Pode ser que algumas saiam ou não aí, de acordo com o tamanho do vasilhame que vocês criem. Pronto, e é com esse efeito aqui que eu preenchi a primeira parte do nosso tutorial. Agora eu preciso olhar o objeto por cima e vamos partir para a nossa segunda parte aqui do efeito. Nós vamos entrar no modo chamado Material Preview. Aqui eu peço a vocês que selecione qualquer uma das bolinhas que aparecem aqui. Eu vou selecionar essa aqui, por exemplo. Com ela selecionada, eu preciso aplicar nela um material. Então eu venho aqui na barra de propriedades da direita, eu vou clicar no item Materials, e como ela não tem um material ainda, eu vou clicar em New, e ela gera para mim aqui um material com o modo Principal BSDF. Eu vou usar o Zoom para diminuir, eu vou altear esse painel aqui de baixo, e vou alterar esse painel para um modo chamado Shader Editor. Aqui vocês vão ver o node que eu apliquei do material para essa esfera. Eu vou pedir a vocês que vocês venham aqui no menu superior, onde tem a opção Edit, que é o editar. Cliquem em Preferences, que são as preferências.
cliquem em Addons e aqui vocês na lupinha pesquisem a palavra Node W. Vocês vão ter aqui o Node Wrangler. E caso o seu não esteja habilitado, vocês selecionam essa caixinha que está aqui para poder habilitar o recurso com o Node Wrangler. Eu vou fechar, seleciono o material Principal, com ele selecionado, eu vou aplicar o Ctrl T. E ele já gera os nodes aí, ó, pelo Node Wrangler. Veja que a esfera aqui ficou com uma tonalidade escura. O que nós vamos fazer agora é clicar aqui em Open, para poder buscar a imagem que nós queremos aí para o efeito. Então eu clico em Open e busquem na pasta onde vocês têm aí uma logomarca ou um plano de fundo, um efeito que vocês queiram aplicar aí junto ao nosso recurso. Eu vou usar esse efeito dessa imagem aqui. Vou usar o Open Image. A imagem, como vocês podem ver aqui em cima, é aplicada na esfera. Mas eu quero que essa imagem ela seja distribuída para os demais itens que compõem aqui a cena, que são as demais esferas. Então, para isso, o que eu vou fazer aqui na Outliner é ocultar a caixa para que ela não atrapalhe. Agora, com essa esfera selecionada, onde tem o material, eu vou selecionar as demais, pressionando o botão esquerdo, arrastando. Eu estou usando o Select Box, tá? Repare que todas foram selecionadas. Agora eu vou usar aqui o atalho chamado Ctrl L. Eu abro a opção Link Transfer Data. E o que eu vou fazer é utilizar o Link Materials. Todas as esferas vão receber o material, ó, que eu apliquei naquela primeira esfera. Foram aplicados em cada esfera. Eu não quero isso. Eu quero que essa imagem seja distribuída em todas as esferas por um todo. Então, com ela selecionada, utilizar aqui a tecla Tab. Eu entro no modo Edit Mode, vou selecionar todas elas com a tecla A. E aqui, com o cursor nessa janela de cima, eu vou usar a tecla U. E vou usar essa opção aqui, Project From View. E aqui vocês vão notar agora, voltando para o Object Mode, que eu tenho ó, aquela logomarca arrumada aqui junto às esferas. Se eu clicar fora... Agora, se eu quiser ver o efeito como ficou, eu vou baixar esse painel aqui de baixo, vou voltar ele aqui para o modo Timeline, vou baixar mais aqui para não atrapalhar. Tá. Vamos trazer de volta a nossa caixa. Podemos dar um material diferenciado para a caixa, eu vou selecionar aqui a caixa, clico em New. Posso utilizar um material com a tonalidade aqui, azul. Posso dar um efeito brilhante nesse material e um efeito metálico ao mesmo tempo. Aí fica ao critério de vocês, tá? Eu vou mudar a visão agora para uma visão em modo renderizado. E vou utilizar a propriedade aqui, que é a propriedade de uma imagem HDRI para criar nossa iluminação de ambiente. Venho aqui em World Properties, em Color, eu clico no pontinho amarelo e escolho Environment Texture. Ele está pedindo para que eu coloque a imagem que vai criar o efeito de iluminação. Eu clico em Open e vou lá no diretório onde eu tenho algumas imagens HDRI, que são imagens panorâmicas e que emprestam a luminosidade à cena. Tá? Vou usar essa daqui, que tem uma cena um pouco mais iluminada. E aqui eu tenho o nosso cenário com o efeito. Agora eu poderia vir aqui em Render Property, clicar em Filme e clicar em Transparent para poder deixar somente o nosso objeto aqui da cena. Voltando à nossa animação renderizada, vou dar o Player. As esferas vão estar aqui se espalhando até formarem a imagem que eu selecionei para que pudesse fazer o nosso efeito no final aí da sua construção. Aqui a gente não vai conseguir enxergar de forma direita, mas se eu vier lá em cima, mudar para a visão em modo superior, vocês vão ver que as esferas formaram a logomarca a partir de suas colisões aqui na área. Fica então essa dica para que vocês possam aproveitar em algo que vocês queiram e até um próximo vídeo.